chegando já no capítulo 2. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Porque tem algumas informações importantes nesse início do Evangelho. A gente acha interessante debater um pouco com os irmãos antes de a gente prosseguir no estudo sequencial. Pode ficar sentado, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, versículo 21. Logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem que vencerá isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Nós vamos comentar um pouco nessa sessão aqui, nesse texto. Irmãos, por mais que as pessoas tentem, por mais que as pessoas lutem, nunca vai deixar de haver religião. Nunca vai deixar de haver religião. Porque a religião, ela tem o objetivo de ser uma ponte entre as criaturas e o Criador. Ela tende a trazer explicações que estão fora da ordem natural, fora da ordem física. E por mais que o homem tente, nós temos um mundo que vez por outra é invadido, que vez por outra acontecem coisas sobrenaturais, vez por outra nós estamos próximo de fenômenos que não são explicados pela ciência, que não são explicados por uma outra razão, até então é conhecida pelo homem. Então nós estamos cercados e nós temos essa noção. Em qualquer cultura do mundo, você vai ver uma projeção, uma espécie de uma explicação para o mundo espiritual. Em qualquer cultura, na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos, vocês vão ver histórias e mais histórias que envolvem seres que não são seres humanos e que não são animais. Nós vamos ouvir experiências de pessoas que já relataram de ter visto, de ter presenciado, pessoas que já tiveram experiências espirituais, algumas delas desastrosas. Então sempre vai haver religião, por mais que o ser humano queira, ele não vai conseguir, porque existem coisas fora da nossa explicação e isso vai gerar uma sede do ser humano de buscar essas explicações. Uma dessas situações que acontecem, que levam o ser humano a refletir um pouco, é exatamente a possessão por demônio, possessão por um outro espírito, que não o espírito que habita em você. Então isso choca as pessoas, isso deixa as pessoas sem explicação. Quando Jesus veio, e ele vem representando o reino de Deus, ele está inaugurando o reino de Deus, então a sua vida também começa a revelar algumas coisas que até então não havia sido revelado no Antigo Testamento. Ele esclarece com mais perfeição um mundo paralelo ao nosso, habitado por seres que estão em amarga rebelião contra Deus e que investem todas as suas moedas para conquistar a confiança dessa criatura que Deus fez para representá-lo aqui na terra, que é o ser humano.
Sobre todos os outros seres que Deus criou aqui, Deus colocou um representante seu. Lhe dotou de características diferenciadas dos outros animais, lhe deu uma mente racional, uma capacidade de se relacionar com Ele. Então nós vemos Jesus revelando este mundo. Já no seu batismo, depois do seu batismo, nós vemos um grande confronto acontecendo entre aquele que representa o reino de Deus e aquele que representa o reino das trevas. Mas eu sei que os irmãos têm muitas dúvidas, porque eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Alguém aqui já foi do outro lado e voltou para trazer alguma explicação bem mais, vamos dizer assim, fresquinha, bem mais clara? Alguém aqui está projetando fazer uma viagem para outro mundo? Por agora, os irmãos estão querendo fazer? Vocês estão querendo? Não, né? Ninguém de vocês? Que a gente ia colocar uma série de perguntas para vocês. Se vocês garantissem que iriam voltar, a gente ia fazer uma série de perguntas para vocês, que vocês mandariam para a gente ou trariam para a gente novamente. Tenho certeza que muitas das dúvidas que eu tenho também é a dúvidas que os irmãos têm também. Uma dessas é: quem são os demônios? Primeiro, irmãos, olha que coisa interessante. Aqui não aparece a palavra demônio no original. Quer ver? Quando Marcos diz que apareceu um homem possesso, ele diz aqui espírito, apareceu a palavra demônio aí? Não apareceu. No original grego, é esse aqui que aparece. Um homem em, ó, bonitinho. Um homem em, olha como é que aparece isso. Vou colocar em maiúsculo para ficar mais fácil. Um homem, vou colocar o bonitinho aqui, em pneumatia, a cá. Bonito isso aqui, né? É bonito, né? Eu estou escrevendo em português. O que é que isso aí significa, hein? Um homem em pneumatia. É exatamente essa expressão que está aí. Nós temos uma palavra grega, cátaros, que significa puro, que significa limpo. Ó, cátaros. Jesus utiliza muito essa expressão lá seria bom vocês verem isso para cá no meio, que vem para cá no meio, que dá para vocês verem aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. Jesus diz assim, ó, Macarioi, oi, cataroi, bem-aventurados os limpos, e cataroi antecardia, bem-aventurados os limpos no seu coração, o limpo de coração. Então Marcos utiliza um recurso da gramática grega chamada alfa privativo. Quando você tem um adjetivo, se você colocar um A na frente desse adjetivo, você está dizendo que ele é o contrário. Você está dando uma qualidade contrária, chamada alfa privativo. Limpo, não limpo. Vocês não estão entendendo? Puro, não puro. Alfa privativo. O português, o português puxou um pouco dessa gramática. Puxa para cá. O português nós temos um pouco dessa gramática. Você coloca um prefixo e o prefixo vai dizer uma coisa diferente, como o pastor colocou aqui, normal. Aí você tem o anormal. São muitos adjetivos no português para a gente tentar trazer essa noção, criar adjetivos antônimos, né? Que são contrários. Como você coloca igual,
Uau! Nós temos vários prefixos. Nós temos feliz e nós temos infeliz. Fiel e infiel. Moral e imoral. É exatamente isso que o grego está dizendo aí. Um espírito não puro. Quem é ou quem são esses espíritos? Aí é que se desenrola o grande drama dos nossos questionamentos. O que são? Eu quero saber a opinião de vocês. O que são? O que são? Esses seres de outra dimensão que estão de vez em quando invadindo o nosso mundo e o fazem, na maioria das vezes, através de utilizar o corpo do ser humano. Eu quero só a opinião de vocês. O que é que vocês acham? O que são? Só você dizer assim, mais ou menos que eu acho assim, espírito imundo é o mesmo que demônio, né? Porque demônios são anjos caídos. E o anjo de Deus, ele é um anjo, como você diz, ele é um anjo puro. E o demônio é um espírito imundo, impuro. Então, você já associou duas coisas aí. Então, na verdade, você disse que os demônios, para vocês, são anjos caídos. São anjos caídos. E aí são os que estão em rebelião contra Deus e se tornam impuros. Alguém tem alguma outra opinião? Alguém tem alguma outra opinião? Tem? Ninguém tem outra opinião? Todo mundo concorda com isso aí? Todo mundo concorda com isso? Em relação com as potestades, né? Tipo São Paulo. As potestades malignas. São potestades? Não sei, eu falo em espírito imundo, eu relaciono já naturalmente. Potestade. Então vamos lá. Irmãos, você vai folhear a Bíblia do início ao fim. Você pode fazer, a gente vai fazer isso aqui. Você não vai encontrar a origem dos demônios e nenhuma explicação do que eles são. O Ali falou, são espíritos, são anjos caídos. Vou mostrar para vocês de onde surgiu essa ideia. No capítulo 6 de Gênesis, existe uma expressão que até hoje confunde teólogos judeus, teólogos cristãos, cientistas, pesquisadores. No capítulo 6 de Gênesis diz que multiplicou-se os homens e os filhos de Deus, os Bar Elohim, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas. E que as filhas dos homens sendo formosas, eles acabaram entrando em contato e gerou uma espécie de raça diferenciada. Pessoas poderosas, que a Bíblia diz que foram os conhecidos, os poderosos da antiguidade. Então, uma grande parte da teologia judaica se inclinou a pensar que há uma grande parte da rebelião que acontece no mundo espiritual não é anterior à criação do homem, mas que uma grande parte dessa rebelião acontece nesse capítulo 6 aí, quando seres espirituais que estavam aqui com funções ligadas ao domínio, à proteção do homem, à direção de Deus em regiões específicas, acabaram levando o ser humano à imoralidade. O que se desenvolveu nesse momento aqui, segundo a teologia judaica, é que houve conjunção carnal. Você compreendeu uma coisa dessa até hoje? Entre esses seres e os seres humanos, gerando então assim uma raça híbrida. E que o dilúvio, na verdade, veio para destruir essa raça híbrida. O dilúvio veio para extinguir com essa raça híbrida, né? Deixando uma geração humana com Noé. E isso, segundo eles, explicaria
as histórias antigas da mitologia grega, de deuses se relacionando com seres humanos, criando semideuses. Vocês já ouviram essa historiazinha? Que Zeus se relacionou com a mulher e aí nasceu Hércules, nasceu Teseu, né? Nasceu outro semideus. Isso explicaria essa noção e também explicaria alguns achados arqueológicos, como hoje as pessoas têm achado, né? Ossos de pessoas. Tá funcionando. Ossos de gigantes, né? Então, essa daí foi onde começou essa ideia de que os anjos que eram de Deus, eles caíram em contato com os seres humanos e que eles, na destruição, com o dilúvio também, eles receberam uma punição, né? Em Judas diz que os anjos que não deixaram os anjos que deixaram a sua habitação, Judas 1,6, que deixaram a sua habitação, o seu lugar original, Deus os reservou em cadeias até hoje, esperando o juízo. Pedro também tem uma expressão semelhante, segundo a Epístola de Pedro, aos anjos que pecaram, ele guardou. Então a teologia judaica chegou a desenvolver esse entendimento de que eles seriam, na verdade, que se transformaram nesses demônios, que agora estão perturbando o ser humano e ainda estão tentando causar essa grande rebelião contra Deus. A teologia judaica foi tão longe no estudo disso, que tem um livro chamado Primeiro Livro de Enoque, que menciona, ele tenta ser um livro escrito pelo personagem Enoque da Bíblia, que sumiu, que desapareceu. A Bíblia diz que ele foi trasladado, com 365 anos ele foi levado para o céu. A Bíblia diz que ele não passou pela morte. Um livro que ele diz que tende a ser de Enoque, traz mais ou menos essa explicação. Diz que alguns anjos estavam aqui para representarem Deus com relação às coisas humanas, mas que em vez de representar Deus, eles se rebelaram contra Deus e ensinaram à humanidade algumas formas de pecado. Então menciona 20 nomes de anjos lá, e cada um desses anjos trouxeram uma forma diferente de conhecimento. Uns ensinaram música, outros ensinaram arquitetura, outros ensinaram astrologia, outro ensinou como você fazer consulta aos astros siderais, outros ensinaram aos seres humanos formas pervertidas de sexualidade, outro ensinou ao ser humano como ele poderia extinguir uma vida dentro do seu útero, ou seja, ele ensinou ao ser humano como abortar, né? Que era possível fazer o aborto. Bem, se isso é verdade, nós não temos como. É um livro extra-bíblico, ele recebe 2 citações na Bíblia apenas. Nessas informações ele não traz nenhuma novidade, aqueles versículos lá ficaram incorporados no texto canônico, porque já existiam outros textos na Bíblia que tinham uma mensagem semelhante. Quanto a isso, nós não temos como saber se isso aconteceu de verdade ou não, porque são matéria extra-bíblica, mas isso já mostra que desde o passado os seres humanos já estão associando demônios com anjos caídos. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? E que desde o passado, algumas áreas hoje afetadas pelo pecado, também desde a antiguidade está relacionada com a presença desses espíritos, como se eles fossem mentores, ensinassem. Segundo essa teoria, então vocês estão vendo que o nosso procedimento de aborto, todas essas leis que trabalham com aborto hoje, segundo essa concepção, segundo essa teologia, seria influenciado diretamente por esses seres. Bem, já se desenvolveu um monte de estudos de demonologia, já se desenvolveu uma série de explicações, como as que diz que na verdade existem 4 príncipes poderosos, né? Lúcifer, Beelzebub, Astarote, eu acho que Behemoth. Debaixo desse tem mais 8 príncipes, subpríncipes, que aí seriam essas potestades.
e aí vem as hostes, aí há toda uma organização. Já se desenvolveu isso. Se você colocar na internet, você vai ver satanistas, de pessoas que disseram que tiveram um contato muito grande, que foi revelado, que ele leu em livros que hoje estão escondidos da maioria da humanidade, mas eles leram essas informações lá. Você vai ver esse monte de teoria. E se nós entrarmos por este mundo, você vai entrar num mundo tenebroso, onde você não sabe onde você fincar o pé, onde você não sabe o que fincar o pé. Então, com relação a esse estudo, é melhor nós observarmos o que a Bíblia já deixou registrado acerca disso. A gente dá uma olhada nela e o que ela deixou registrado acerca disso, e até onde a nossa mente pode compreender, a gente vai. Agora, partir para este mundo, né, e dizer, não, mas lá existem tantos príncipes assim, eles são organizados dessa forma, eu não posso dizer que não é verdade, mas eu posso dizer que é um mundo tenebroso, porque esses ensinos foram dados diretamente, existe no satanismo, foram dados diretamente por esses espíritos. Esses espíritos explicaram essa ordem, essa organização. E uma das coisas que eu aprendi na Bíblia, irmãos, é não confiar. É não confiar. Porque eu acredito que o príncipe que organiza as hostes espirituais do mal, ele não teria interesse de revelar a verdade. Ele não teria interesse. Você sempre tem que trabalhar com essa perspectiva. Ele não tem interesse de trabalhar a verdade. Então, por que ele se revelaria completamente? Como é que ele traria essas informações tão precisas acerca dele, acerca das suas falhas? Vocês estão observando como é que um general está em guerra? O general está em guerra contra outro exército e permite que pessoas o estudem, permite que pessoas saibam de todas as suas características, onde ele se reúne, com quem ele conversa, a forma que ele age. Você consegue ter essa visão no militarismo? As pessoas entenderem, ou na polícia as pessoas compreenderem, não, a gente sabe como é que a polícia age. Eu acredito que muitas informações, irmãos, como algumas que já foram prestadas à humanidade, podem até estar corretas, mas pervertidas. O versículo que diz que Deus iria proteger os seus servos estão corretas, de uma certa perspectiva. O inimigo faz essa citação do Salmo 91, mas de outra perspectiva. Pode até estar correta aquela informação, mas usada em contexto diferenciado. Vamos para o que a Bíblia nos mostra acerca deste mundo. Então, tirando todas essas especulações, quero dizer para vocês que a Bíblia não traça a origem dos demônios. Então, se você me perguntar, são anjos caídos? Eu vou dizer para você, pode ser. O que é que são? Não sei. Não tem como nós associarmos completamente. Eu já procurei na Bíblia, em todos os versículos, não existe uma forma de você associar completamente a ideia de que demônios são anjos caídos. Havia uma teologia também na época de Cristo, havia uma teologia de que as pessoas boas, elas partiam para o céu. E algumas pessoas, vejam a origem da nossa ideia de alma penada. E algumas pessoas ruins se transformavam em espíritos imundos, que na verdade seriam seres desencarnados, e aí entra a proximidade dessa teologia com o espiritismo, que seriam espíritos desencarnados, que partiram desse mundo levando maldade no seu coração, e que ainda continuam no outro mundo fazendo maldade. E isso levaria esses seres a permanecerem aqui tentando estragar a vida do ser humano. Eu tenho certeza que isso é baseado na ideia que é muito próximo ao comportamento de um demônio. Ele não é muito distante de um comportamento de um ser humano em rebeldia contra Deus. Vocês sabiam disso? Porque há um momento em que o ser humano, ele se aproxima no seu pecado, ele se aproxima no seu comportamento, é tão similar, é tão parecido, que ele fica parecendo um demônio mesmo. Olha, veja a situação. Eu digo, esse território aqui é meu. Esse território aqui é meu. Eu vendo drogas nesse território aqui. Quem entrar nesse território, leva bala.
Então eu estou, para me satisfazer, vendendo merda, crack, haxixe, né, maconha, naquela região, sem se importar o efeito que essas drogas trazem para as outras pessoas. Quando um outro traficante começa a entrar na área, então eu tenho os meus mensageiros. Olha só, eu começo com o comportamento. Eu tenho os meus mensageiros, são pessoas que vão executar as minhas ordens, vão lá, pega essa pessoa, amarram essa pessoa, né? Diz: agora você vai morrer. Coloca essa pessoa dentro de vários pneus, com a boca amarrada, com as mãos amarradas. Coloca essa pessoa dentro de vários pneus, né? Joga gasolina em cima dessa pessoa, toca fogo e fica olhando. Vamos dizer assim, o pneu pegar fogo. O nível de brutalidade, irmãos, que está sendo gerado no coração do ser humano, o nível de raiva, de ódio que está no coração do ser humano, a gente só consegue visualizar isso em nível sobrenatural. Veja a proximidade que esse comportamento humano tem, a similaridade que ele tem com o comportamento demônico. Talvez essa teologia judaica tenha surgido por causa disso, porque quando você, geralmente, e alguns mostraram entrevistando, mas é fato comum, que pelo menos uma dessas informações que os demônios expressam é que está ali para destruir a pessoa, para acabar com a vida da pessoa, para arrasar com a vida da pessoa. Sim ou não? Então veja que o ser humano se aproximou, está longe desse comportamento. Está longe desse comportamento. Um ser humano que diz assim: não, eu vou morrer, mas eu vou matar pelo menos uns 30. Antes de eu morrer, eu mato pelo menos uns 30. Tem gente assim. Vocês já assistiram filmes, esses filmes são baseados em fatos reais, de serial killer, né, que gosta, que desenvolve na mídia um projeto. Não, eu vou matar só os negros, eu vou matar só os brancos, eu vou matar só os estudantes universitários. E aí fica fazendo aquela arruaça, né, que quando a polícia vai descobrir, já matou 6, já matou 7 serial killer. Tem alguma diferença entre essa pessoa e os seres que querem destruir os seres humanos? Tem alguma diferença? Então esse comportamento similar a este nível, essa baixeza desse nível, levou eles a desenvolverem: não, mas são muito parecidos com os seres humanos, são muito próximos com os seres humanos. E se você visualizasse uma pessoa dessa passando para outro mundo e tendo a oportunidade de permanecer por aqui pelo menos mais uns 2 anos, mas agora ele não tem apenas a capacidade de colocar a pessoa dentro de um pneu e matar. Ele tem a capacidade de se incorporar, tem a capacidade de entrar em corpos e através desse corpos ainda se movimentar neste mundo. Seria ou não parecido ao que nós temos hoje? Seria ou não o que nós temos hoje? Mas veja, isso é uma teologia judaica que foi desenvolvida, e quanto a isso a Bíblia não trata de informação. Eu queria advertir os irmãos que a consulta a adivinhos, que a consulta a espíritos familiares, se você diz: não, tem um espírito que me ajuda na minha casa, a espíritos de mortos, está terminantemente proibido. Está terminantemente proibido. Eu quero que vocês anotem aí para vocês lerem em casa. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a seguir. Práticas espirituais que Deus proibiu. Qualquer pessoa que te leve, seja homem ou ser espiritual, que te leve a fazer esse tipo de prática, você pode reconhecer: não é de Deus. Você pode sair fora: não é de Deus. Nenhum anjo, nenhum ser espiritual, nenhum homem que esteja ligado a Deus ou recebendo mensagens de Deus vai te fazer pecar contra Deus. Isso não existe, porque nós temos uma série de religiões desenvolvidas dizendo que Deus permite agora a consulta aos mortos, que Deus agora está ensinando o ser humano através dos espíritos evoluídos. Sai fora! É o espírito que está te fazendo pecar. É um espírito que está com esse objetivo de
de te destruir, de te afastar a sua lealdade para com Deus. Olha aqui o que está escrito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Abominações daquele povo. Deus não fala práticas religiosas, Deus fala abominações. É a visão religiosa que Deus trata. E para Deus, essa comunhão, essa comunicação, para Deus é chamado de abominação. Tá? Você não deve matar, porque você não deve matar ninguém, você está proibido de fazer mal contra qualquer pessoa, você não pode maltratar as pessoas no seu serviço que fazem esse tipo de prática, você não pode xingar essas pessoas, você não pode fazer nenhum mal para as pessoas, você deve amar essas pessoas. Mas na visão religiosa, é a visão que nós temos do nosso livro sagrado, diante de Deus considera isso uma abominação. Tá? Nunca fez bem para o ser humano, desde o princípio. Esse tipo de contato do ser humano com esses outros seres nunca trouxe bem para a humanidade. Muito pelo contrário, tem trazido uma visão distorcida da vida espiritual, tem ensinado os seres humanos coisas erradas. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Sacrifício de seres humanos está terminantemente proibido. Então, em qualquer esfera onde as pessoas têm chegado, né, porque tem pessoas que já chegaram a esse nível de achar que estão servindo a um Deus, que achar que estão servindo ao Deus verdadeiro, através de seres enviados, mas esse ser chegou e lhe pediu um sacrifício de ser humano, e prometendo-lhe boa vida. A pessoa precisa entender que diante de Deus isso é um comportamento chamado de abominável. Deus não aceita isso. As pessoas vão arcar com as consequências espirituais. Nem adivinhador. Quando a Bíblia diz nem adivinhador, ela reconhece a existência de pessoas com dons, seja desenvolvidos naturalmente, seja desenvolvido sobrenaturalmente. Existem pessoas assim. O mundo espiritual, esse mundo paralelo, permite esse tipo de coisa. Eu vou explicar por quê. Olha, nem prognosticador, que é aquele que adivinha o futuro, né? Mais específico. Tem pessoas que dizem assim: vem aqui, eu vou ler o seu futuro para você. Esse tipo de coisa não é permitido ao cristão. Nem agoreiro. O que é um agouro? É uma expressão ou um encantamento para trazer mal para as pessoas. Então eu vou ali fazer um trabalho para cigano. Isso está terminantemente proibido pela Bíblia. Não pode fazer isso. Segundo a Bíblia, isso é abominação. Agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que são pessoas que se arrogam no direito de dizer estamos consultando aos mortos. A Bíblia não traça uma explicação específica, ela proíbe. Deus tem esse direito, proíbe. Não vai haver entre vocês necromantes, segundo isso é a abominação. Então qualquer religião baseada em consulta aos mortos, diante desta palavra aqui, é uma abominação. Não pode conviver cristianismo com esse tipo de religião. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá, nem mágico, nem quem consulte os mortos, está aí. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Até aí os irmãos compreenderam? Então, nenhuma religião baseada nesse tipo de consulta, nesse tipo de informação, pode conviver com o cristianismo. E aí está a grande crise que o cristianismo vai vivenciar nesses últimos dias. Porque uma grande parte da doutrina, uma grande parte dos ensinamentos que tem surgido no mundo tem exatamente esta origem. Tem exatamente esta origem. Cumprindo uma profecia que Paulo nos legou, nos últimos dias as pessoas entrariam em contato com os espíritos enganadores, eles ensinariam, eles trariam doutrinas, eles trariam ensinamento, eles desenvolveriam a humanidade numa espécie de religião diferenciada. Está se cumprindo expressamente. O Espírito diz que nos últimos dias as pessoas ouvirão os demônios, as pessoas seguirão doutrinas de demônios. Nós estamos vendo essa situação nos nossos dias. Então a grande crise do cristianismo vai ser nesse nível aí. Então vamos lá. Esses seres sabemos que estão em um mundo paralelo, mas que em alguns casos eles conseguem habitar o corpo do ser humano. Lucas 22, 3 fala assim que o Satanás entrou, porém Satanás em Judas, tinha sobrenome Iscariotes para os 12. Sofia, você está sendo filmado. Então eu não acredito, como eu também acredito no
diabo pode incorporar na pessoa. Olha só, a expressão de Lucas diz que ele entrou. Já em João diz que ele colocou no coração de Aí você me diz assim: se os anjos caídos são os demônios, segundo a visão do Abraham, aí obviamente eles possuem corpos humanos. A gente não sabe como. Eles obviamente possuem corpos humanos. Se eles são, porque se eles estão aí possuindo corpos de seres humanos, né? Agora essa expressão eu entendo que não existe nenhum registro bíblico, a não ser essa passagem aí, e de que o diabo incorporou. Então, como existem dois registros para o mesmo fato, é melhor a gente entender como aquele mesmo caso que diz assim, que o centurião chegou para Jesus e disse assim: não sou digno que entre na minha casa. O outro relato já traz um detalhe mais específico. Ele diz assim, que na verdade o centurião mandou os anciãos dos judeus, eles disseram, né, que ele chegou lá e aí ele mandou um recado, disse assim: não sou digno que você entre na minha casa. Que na verdade não foi ele diretamente, mas como era seu mandatário, tem essa visão de que foi ele realmente que falou essas expressões, que ele falou através de outra pessoa. Então eu entendo não uma incorporação, mas uma proximidade. Tem uns fatores cadavéricos que já são expulsos o demônio da pessoa, e aí aquela região pede para os corpos, eles vão dar se entendendo que eles se incorporam no abismo. Isso. Não, esse abismo aí eu acho que foi o mar mesmo. Isso, eles caíram. Porque há a possibilidade de possuir até animais. Olha, irmão, veja o grande perigo. Aí é o grande perigo. Com relação à sua resposta, na minha visão, o diabo não entrou nele, mas o diabo interferiu bem próximo dele. Tá? Se alguns irmãos tiverem alguma opinião divergente, eu não sei. Mas assim, porque realmente na Bíblia não tem essa coisa. O diabo incorporou na pessoa, mas influenciou de forma bem próxima, foi colocado no seu coração, né? Depois, se alguém conseguir filmar, visualizar ou ter uma visão do diabo entrando numa pessoa, aí você traz. Mas vai entrar nos corpos, né? Eles pediram autorização. Foi aleatório, não. Agora veja, irmãos, é um grande perigo, porque eles estão ao nosso redor e se alimentam. Se são espíritos imundos, eles vão procurar, vamos dizer assim, um urubu. Um urubu. Você já viu um urubu onde não existe defunto? Você já viu algum urubu? Quando você vê um urubu, o que é que você tem a visão? Quando você vê um urubu, qual é a visão que você tem? Tem alguma coisa morta. Se você vê 3 urubus aqui, perto dessa igreja aqui, o que é que você vai desconfiar? Que pássaros lindos, que pássaros belos, né? Esses pássaros aí, vou tirar umas fotos, vou colocar no meu Facebook. Eu julgo com os urubus, né? São lindos, são belos. Não, qual a imagem que você associa? Alguma coisa morreu. Pode subir em cima desse lado, pastor. Quer dizer, alguma coisa morta aí. Tomara que seja um ser humano, mas alguma coisa morreu. Isso aí. Se os espíritos são imundos, eles vão procurar onde existe impuro. Eu acabei de falar para vocês que há esse tipo de acesso ao mundo espiritual que está terminantemente proibido por Deus, é considerado que impureza. E a maioria dos casos que nós temos aqui são de pessoas exatamente tentando acessar o mundo espiritual pelo lado da impureza. Abrem as suas vidas, entregam as suas vidas para o controle desses seres, que são seres impuros, que conseguem levar a humanidade à impureza, e a maioria dos casos que nós temos relatados aqui são dessa natureza aqui, ó. O pior, sabe o que é? É que essa impureza está disseminada, essa forma de consulta ou de religiosidade está disseminada nas novelas, nos filmes, nos desenhos, e as pessoas estão buscando esse tipo de contato espiritual. E aí nós estamos vendo um nível muito grande de possessão
nós estamos vendo um nível muito grande. Porque esses seres buscam a impureza, e quando eles se apossam das pessoas, se aproximam das pessoas, o que é que eles vão causar na vida da pessoa, se são espíritos impuros? O que é que vocês acham? Impureza. Não é nenhuma, nem duas, nem três pessoas que já nos relataram: até esse determinado momento eu não fazia isso, mas quando eu fui possesso, eu passei a fazer coisas que eu nunca imaginei que faria na minha vida, porque os seres vão conduzir cada vez mais à impureza. Por isso que existe, irmãos, uma religião hoje fundada nesta base. Para você ter contato com esses espíritos, você precisa desinibir-se totalmente. Cada vez que você quer ser mais poderoso nessa religião, você precisa pecar mais. Você não pode ter inibição sexual, você não pode ter inibição quanto à ganância, você não pode ter inibição quanto à honestidade. Quanto pior você for, melhor. Você vai ter acesso a poderes maiores, você vai ter acesso a poderes mais elevados, você vai crescer dentro dessa religião. Olha, irmãos, já pedindo esse revestimento. Eu vou mais ou menos trazer uma palavra que a gente encerra nesse contexto, esse estudo. Ele vai voltar, como a gente vai falar e isso vai aparecer, aí a gente vai acabar voltando a esse assunto várias vezes. Mas eu queria que vocês tivessem só essa visão. São seres espirituais que estão em rebelião contra Deus, qualquer que seja a origem disso. Se você me convencer hoje, se você me provar hoje, que não tenha dúvida na minha mente: olha, eu estive em contato com meu irmão que faleceu há um ano, e eu provo para você que era ele. A única coisa que eu posso falar para você é que seu irmão hoje está em rebelião contra Deus. Seu irmão está em rebeldia contra Deus. Se você me provar, não, é meu irmão, no além ele está em rebeldia contra Deus, ele está te levando a se rebeliar contra Deus novamente. É difícil você falar isso, mas é a verdade. Qualquer espírito, qualquer que seja a origem, que te levar a esse tipo de comunhão que Deus proibiu, é alguém que está em rebelião contra Ele. Eu prefiro temer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus, do que, seja qual for a ideologia que se inventarem aí, quebrar esse mandamento de Deus. Está entendendo? Então, seria a explicação minha para essa pessoa. Não, mas eu tinha uma dúvida que, assim, a morte, ela é um ser caído também, porque, assim, no Egito, na morte dos primogênitos, né, é dito o anjo da morte, tá? Aí eu tinha essa dúvida, se a morte também é um ser caído. Se a morte é um ser caído? Não, na verdade, a morte é um processo natural. Mas quem traz a morte em um determinado contexto, eu acredito que aí entra numa teodiceia, numa visão geral sobre a soberania de Deus, que Deus pode utilizar qualquer agente. Essa expressão ela é mais calvinista, que Deus pode utilizar qualquer agente, né, para trazer juízo para as pessoas, Na maioria das vezes a morte acontece por um processo natural. Naquele caso do primogênito do Egito, Deus utilizou aquele anjo. Quando a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para matar o exército da Síria, diz que especificamente um anjo do Senhor, não foi? Um anjo do Senhor saiu. São seres que terão uma influência muito grande no julgamento do mundo. Quando Jesus vier, ele vem com quem? Com seus? A Bíblia diz que ele vem na sua glória com seus anjos. E esses anjos estão envolvidos em julgamento também. Tá bom? Então Deus pode ter utilizado, e essa expressão anjo da morte é apenas um qualificativo para um ser que naquele determinado momento iria agir
trazendo um juízo. Naquele momento o juízo foi definido, morte para essas pessoas, e esse anjo foi um magido, tá bom? Até os irmãos compreenderam? Eu vou encerrar, já passar para a escola dominical, mas eu vou ser o professor também da escola dominical, viu? Então eu não vou ter muita dificuldade não, rapidinho a gente começa, tá? Aí começa, então o professor não vai achar ruim não, viu? Posso terminar aqui? O professor não vai ficar chateado. Então uma coisa é certa, eu queria só desenvolver na semana que vem, que vocês estudassem, que a teologia desse demônio aqui, a teologia, a visão dele sobre o mundo espiritual está bem mais desenvolvida do que a nossa. Nós estamos perante o carpinteiro, os homens olhando para o carpinteiro, sem saber quem ele é, mas os seres espirituais já estavam bem mais desenvolvidos teologicamente do que nós. Olha, os seres espirituais nesse contexto aqui já nos revelam o que eles sabem. Eles conhecem a Jesus, diferentemente dos homens. Eles têm uma forma de identificar quem é quem. Olha, é bem substancial a expressão lá daquele endemoniado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são. Há uma forma de identificar quem é quem, tá? E eles estão cientes de que existe um tempo determinado, existe um tempo fixo para algumas realizações espirituais, que é um tempo diferente do nosso. Então a teologia deles está bem mais desenvolvida. Eu sei quem tu és, o Santo, o Filho de Deus, vieste para nos perder. Olha que coisa interessante. Sabiam que Jesus foi enviado por Deus, sabiam que o tempo do juízo já está se aproximando e sabiam que Jesus é o agente desse julgamento. Foi feita uma petição, vamos dizer assim, uma reivindicação no capítulo 6, baseado nessa teologia. No capítulo 6, o outro endemoniado diz assim: vieste-nos destruir antes do tempo? A expressão não é pergunta, é uma espécie de ira. Vieste-nos destruir antes de tempo? Uma espécie de um pedido, uma reivindicação. Pode nos destruir agora, mas não é o tempo chegado. Você diz, por que o tempo não chegou? Aí, irmão, a gente vai entrar no estudo da soberania de Deus, e aí não é a passagem, ela por si só não revela. Então a gente vai ter que estudar outros textos. Os irmãos estão entendendo? Uma teologia bem mais desenvolvida do que a nossa, eles têm. Baseado nessa teologia bem mais desenvolvida do que a nossa, irmãos, eles conseguem enganar e trazerem e criarem religiões que aparentemente são verdades. Existe uma doutrina revelada por seres evoluídos que diz que uma nave espacial vem buscar algumas pessoas menos evoluídas, que eles estão dando trabalho nesse mundo, e esse ser vai pegar essas pessoas e levar para outra galáxia, porque eles precisam ter um tratamento diferenciado. Eles dizem, e esse espírito, as pessoas escreveram sobre o domínio desse espírito, diz que eu sou Sananda, o comandante dessa nave, mas a primeira vez que eu estive aqui na Terra, vocês me conheceram com o nome de Jesus. Olha, eles têm noção de que isso vai acontecer, de que Jesus está voltando. Então, portanto, eles vão desenvolver mentiras baseadas nisso. Os irmãos estão entendendo? Então a gente encerra neste ponto aqui, só dizendo que a autoridade de Jesus é muito maior do que qualquer dominação. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos aprender dessa passagem também, é que não obtenha contato com esses espíritos malignos, mas sai fora, busque ao Senhor Jesus, que Ele pode salvar as nossas almas e nos proteger como Ele tem feito até hoje. Semana que vem a gente dá uma palavra final sobre esse assunto e a gente já desenvolve o texto, tá bem? Deus abençoe os irmãos.